Gente, estamos aqui com mais um podcast. Silvia Boni, que alegria estar aqui de novo com vocês. Gente, eu quero pedir para vocês aí dar um joinha. A Isabela gosta quando eu falo joinha, que não existe mais. Mas eu continuo do joinha aí, gente. Dá um joinha aí que é bom. E passa também para outras pessoas. Também quero falar aqui para você que nós temos uma ONG, né? Temos uma ONG, estamos preparando aí um orfanato na Bulgária. Se você quiser fazer parte desse movimento que Deus está fazendo, ali a gente cuida de crianças iam para o tráfico humano, né? E a gente vai cuidar dessas crianças também com deficiência física. E é um lugar muito lindo, um világio que Deus nos deu ali na Bulgária. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar aí depois o telefone, a conta bancária da ONG. E um dia você vem aqui para conhecer esse lugar, tá bom? Também ali a Silvia Boni, além de estar fazendo a missão ali, eu também tenho uma empresa que faz cidadania, né? Cidadania italiana. Se você que é pastor, missionário, quer fazer a obra na Europa, abre muitas portas. Você é empresário, você é pessoas que às vezes até quer vir trabalhar, aqui não tem como trabalhar sem ter um documento e você tem uma descendência, que é importante. Então, você também pode nos procurar, a gente ajuda você abre esse caminho para você. Temos uma equipe para cuidar da sua descendência italiana, portuguesa e espanhola. Ok? Agora, a surpresa que eu tenho hoje aqui, gente, Deus me deu 3 presentes, né? Não foi um, não. Foi 3 presentes, 3 homens de Deus aqui na minha casa, aqui em Pescara, que alegria. E hoje aqui, o nosso entrevistado, olha, eu não tenho nem como falar. Eu sei que ele é empresário, primeiro homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, um pastor, está fazendo a diferença lá no Brasil, na Brasília. E ele é empresário também e tem um trabalho que um pouquinho, eu nem falei muito com ele, porque eu quero ouvir juntamente com vocês. Um trabalho que um pouquinho que ele me falou aqui já me deixou assim desesperada para ouvir. Eu ouviria eles que 2, 3 horas sem parar. É um projeto onde ele trabalha com esse pessoal que são funcionário dele na igreja. Olha só que coisa linda. Então, os membros dele são os funcionários também. Então, além de ele cuidar da parte espiritual dessas pessoas, ele também cuida da parte física, dando dignidade, trabalho, dando o pão na mesa, né? Porque eu poderia estar desempregado, poderia estar sem um lugar para trabalhar, mas está trabalhando na sua empresa e ele pastoreando essas pessoas. Gente, eu estou muito feliz aqui por saber que Deus tem trazido pessoas assim nesse podcast. Eu sei que vai tocar a sua vida e também vai ser um modelo para que você também faça a mesma coisa. Porque eu creio que Deus está pedindo para você coisas que às vezes você fala assim, não, isso é loucura. Porque você está tão acostumado com os mesmos padrões, com as mesmas formas, mas Deus quer mudar tudo aí. E às vezes você está preocupado com isso. Então, nós vamos ouvir hoje um homem que teve coragem de ouvir Deus e fazer da forma de Deus, não da forma humana. E está fazendo a diferença. E eu creio que ele vai fazer a diferença aqui também na Europa. Porque agora eu creio que Deus está trazendo ele para pescar em alto mar. É hora de vir para esse continente europeu. Amém. Então, estamos aqui, ó, pastor César Zanoni. É meu cliente, hein? Está fazendo a cidadania. Isso mesmo. E aí, pastor, que alegria ter você aqui. E a gente quer saber toda essa Amém. história maravilhosa. Amém. Eu vou deixar que você fale, não vou fazer muitas perguntas a ele, para ele ter tempo dele mesmo e ir falando aquilo que Deus está fazendo. A gente quer saber como foi sua conversão, como que você conheceu Deus e o que Deus está fazendo através da sua vida hoje no Brasil
em todo país que você tem passado, Amém. né? Amém. Em 20 dias, gente, eles já fizeram não sei quantos países aqui na Europa. Eu pensando que eles estavam fazendo isso há 2 meses. Fiquei sabendo que é 20 dias. Isso Glória a Deus. E aí, Deus pastor, tem vamos... feito coisas maravilhosas, né? Eu aceitei a Jesus já tem 20 anos, né? Que eu tive a oportunidade e a graça dele me escolher, né? Eu costumo dizer muito, como diz no livro de João, que João 15:16 ele diz: não foi vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Amém. E isso responde até muitas mensagens a vocês que querem muito que uma pessoa aceite a Jesus, se encontre com Jesus. E o primeiro passo é que nós venhamos orar por essa pessoa, porque nós mesmos não ganhamos ninguém para Jesus. Esse termo, praticamente, ele não existe. Nós não ganhamos nada. Ai, verdade. É Jesus que toca e você é só o instrumento para falar dele. A semente, você só lança a semente e na hora certa ele que toca. E eu digo isso porque eu tenho amigos que eu levei praticamente 20 anos ministrando o evangelho na vida deles, e um dia eles chegam na minha vida e dizem: aceitei a Jesus. E eu disse: como é que é isso? Preguei para vocês 20 anos, vocês não aceitaram Jesus? Pois é, vinha passando uma mulher na rua, falou de Jesus para mim, eu, de alguma forma, resolvi aceitar Jesus. Porque o próprio Senhor tem a forma de chegar até as pessoas, né? E assim foi na minha vida. Eu venho de uma família normal, um pai empreendedor, minha mãe descendente de italiano, né, em São Paulo. E eu perdi meu pai com 17 anos. Resolvi sair de São Paulo para trabalhar. Fui para o Sul. Depois do Sul, eu fui para Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, eu recebi uma oportunidade de trabalhar em Brasília. E eu estava sempre atrás de uma proposta. E todas as vezes que a gente está atrás de uma proposta, a gente fica vazio. A gente precisa andar diante de um propósito. Amém. E a coisa mais difícil do ser humano entender é que ele não tem vontade. Ele tem propósito. E ele precisa encontrar o propósito dele. E quando ele entra no propósito, ele entra debaixo da mão do Senhor. E quando você está debaixo da mão do Senhor, você sabe que você vai passar por inúmeras situações. Mas essas situações que você está passando, o Senhor está no controle de todas elas. Amém. Ainda que sejam situações que nós não venhamos querer passar. Mas existe um propósito muito maior para tudo isso. Não é fácil. Eu passei por isso. Eu perdi meus pais cedo. Fui para Brasília através de uma proposta, não deu certo e fui morar na rua. Então, eu cheguei na rodoviária e no meu pensamento eu ia dormir só aquela noite na rodoviária. Que no outro dia eu ia arrumar um emprego. Eu já era formado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 22 para 23 anos quando eu fui morar na rua. Na minha cabeça, aquilo era só... Como eu não tinha condições de ir para um hotel ou alguma coisa, eu ia dormir ali, mas no outro dia eu ia arrumar um emprego. Mas aquele um dia se estendeu para 30 dias. E aí eu comia o que sobrava das pastelarias lá, as massas que deixavam no lixo. E de 30 dias passou para 60 dias, passou para 90 dias. E quando eu vi, eu já estava fazendo parte daquele ambiente que era a rodoviária. Então, durante o dia que passava centenas ou milhares de pessoas ali na rodoviária em Brasília, do plano piloto, eu estava deitado no chão como se eu estivesse no sofá da minha casa. Aquilo ali já passou a ser a minha casa. É uma rodoviária onde tem muitos ônibus, então você imagina, o rosto todo sujo já da poluição do ônibus, os dedos, tudo, né? A roupa, imagina, eu fiquei com a mesma roupa no corpo por quase um ano. Então, dependendo do jeito que você pegasse na roupa assim, ela rasgava. E os dias eles foram se estendendo. E eu não fiquei na rodoviária porque eu usava droga. Eu nunca usei droga, nunca fumei um cigarro. Não entrou nesse mundo da droga. Não bebia, então não tinha nenhum vício. Eu caí ali porque Jesus queria encontrar comigo. A gente tem uma grande dificuldade de entender que o Senhor ele vai criar situações para encontrar com você.
Por que que o povo foi escravo da Babilônia? Porque o povo tinha endurecido o coração para o Senhor. Então ele deixava com que o povo virasse escravo e ele falava: se o meu povo se humilhar, reconhecer que eu sou o Senhor, verdadeiramente eu o livrarei. Por que que o povo virou escravo do Egito? Porque Deus queria encontrar com eles. Todas as vezes que nós não estamos junto ao Senhor, Ele faz com que algo aconteça e algo que marque a nossa vida, para que você entenda que é ou no caminho dele, ou então não tem como fazer. E ele vai fazer algo assim. Eu sei que tem situações na nossa vida, por exemplo, o tempo que eu morei na rua, então você imagina, eu já acordei com pessoas mijando em cima de mim, não foi uma nem duas vezes. Eu já acordei com... Um dia eu acordei, um rapaz tinha acabado um show de rock na Esplanada, e a rodoviária foi tomada por aqueles roqueiros, e o rapaz veio correndo, me deu um chute tão forte na boca, quebrou 2 dentes meus da boca, e por falta de higiene, esses dentes quebrados já contaminou os outros, e eu cheguei a eu perdi 5 dentes da minha boca, porque não tinha higiene nenhuma, infecções no canal da urina. Literalmente, fiquei numa situação... Nesse tempo, o que você pensava nos seus pensamentos? Então, O que vinha? Estou aqui, você não procurou ninguém? não tinha como, porque hoje eu tenho o celular que eu tenho aqui, posso falar com qualquer pessoa. Certo. Há 22 anos atrás, o que existia era o telefone fixo. E valia uma nota. Meu pai falava para mim pegar, entrar na fila lá, pegar uma ficha, que aquilo ali ia virar um carro, um Del Rey, um Escort, um Santana. E eu não conseguia nem entender como aquela carta, porque eu era um piazão, como que aquilo ali ia virar um carro. Então, quem tinha um telefone fixo valia uma nota. Olha como o mundo mudou. Hoje ninguém mais tem telefone fixo. Quem não tinha telefone fixo, sempre tinha um orelhão na esquina, que ele pegava o número do telefone, dava para a pessoa, e de dentro de casa ele escutava o orelhão tocar, e ele corria lá. Hoje não existe nem orelhão mais na rua. Não. Nessa época, não existe, o celular que existia era um que abria assim, a antena ia lá na lua, preto que usava uma capinha de couro, e era um negócio muito moderno. Para o Brasil, pelo menos, era uma coisa muito moderna 20 anos atrás. Sim. Então, eu sempre imaginava que eu ia sair daquele local. Eu lembro que tinha um restaurante ali perto da rodoviária, e eu ia lá, falava para o rapaz, falava, deixa eu limpar o seu restaurante, os pratos, e você me dá uma comida. E ele falava, não, deixa que no final vai sobrar, eu vou fazer aqui, eu levo para vocês lá, entrego para você e para os outros que estão ali na rodoviária. E eu falava para ele assim, eu ainda vou ser empresário aqui nessa cidade. E ele falava assim, eu não te dou o que comer, você passa fome, meu filho. E eu falava, eu não faço parte daqui. Eu estou só passando por aqui, mas eu não faço parte. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, né? O que quer dizer isso? Peregrinos, estamos só de passagem. Se nós conseguirmos entender isso, nós não vamos mais perder tempo com as coisas do mundo, porque nós estamos só de passagem. Porque quando eu chegar no céu, o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim, cadê as almas? Cadê as almas com os talentos que eu te dei? O que você fez? Cadê esses talentos? É a única coisa que ele vai pedir. É a única coisa que ele vai pedir. Então, eu estou só de passagem. E eu sou um forasteiro. O que é o forasteiro? O forasteiro, ele não tem o costume daquele local. Se chegar um forasteiro aqui, por exemplo, eu sou um forasteiro aqui nessa terra. Então, eu não tenho costume da culinária, eu não tenho costume, não é a minha cultura. Por isso que a Bíblia diz, somos peregrinos e forasteiros, para você entender que estamos só de passagem e não temos os costumes. Quando o ser humano começa a se acostumar com essa terra, com esse movimento, e os olhos dele começam a brilhar para tudo que há na terra, o Senhor aperta, porque ele fala, você precisa entender que você é meu, você é peregrino e forasteiro meu, de outra terra. Então eu fiquei naquela situação, e todos os dias ia se passando. Na minha mente era uma coisa passageira, mas eu não sabia como eu ia sair daquele local. Até que um dia, um rapaz de 18 anos, louco por Jesus. Por isso que eu costumo dizer muito, e eu digo a todos vocês que estão nos assistindo agora, o que é natural para você é sobrenatural na vida de alguém. Grava isso. Verdade. Se para você é natural falar de Jesus, se para você é natural ler a Bíblia, se para você é natural louvar o Senhor, se para você é natural seguir Jesus,
saiba que o seu natural se torna sobrenatural na vida de alguém. Tem pessoas nesse momento que nunca ouviu falar de Jesus. Tem pessoas nesse momento que nunca chorou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem pessoas nesse momento que não sabe louvar e nem conversar com o Senhor. E você pode pegar o seu natural e transformar a vida de alguém no sobrenatural. Assim aconteceu na minha vida. O rapaz chegou, olhou para mim no chão e falou assim: ei, eu olhei, você já conhece Jesus? E eu falei: não. 23 anos, pai espírita e mãe católica. Mãe italiana, catolicismo. Mas não lê a Bíblia. Sim. Travado, né? Naquela idolatria de imagens, idolatria e aquilo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de ler a palavra do Senhor. Porque quando você lê a palavra do Senhor, a gente acha que a gente vai tirar algo dela, mas é ela que arranca as coisas de dentro de nós. É ao contrário. Enquanto você está lendo, achando que vai tirar algo importante, ela está arrancando toda a tua vaidade, todo o teu ego, tudo que está dentro de você, que faz com que Jesus não se aproxima. Então, ele falou assim: você conhece Jesus? Eu falei: não. Ele falou: você precisa conhecer Jesus. E eu falei: não, eu preciso de um trabalho. Olha eu atrás da proposta de novo. Eu falei: eu preciso de um emprego, amigo. Eu não sou daqui e eu estou aqui. Eu preciso de alguém para me ajudar e me tirar daqui. Aí ele olhou para mim com 18 anos e eu já com 23. E ele falou: não. O único que pode te tirar dessa situação é Jesus. Eu não conseguia entender, Silvia, por que Jesus ia me tirar dali. Eu não conhecia Jesus. Eu não conseguia entender, na minha cabeça, o que rodava na minha cabeça é: eu só consigo sair daqui se eu arrumar um trabalho. E foi o trabalho que me colocou naquela situação, porque eu fui para essa cidade atrás de um trabalho. E então, quer dizer, o trabalho me colocou ali. Mas na minha cabeça eu precisava de um trabalho. E ele: não, você precisa de Jesus. Que jovem sábio. Foi. A palavra fala: sábio é aquele que ganha almas, né? Olha, esse rapaz, ele até hoje assim, deu um nível de entendimento, de sabedoria para ganhar almas que eu nunca vi. Ele virou para mim e foi embora. Ele foi embora. Porque, às vezes, vamos abrir um parênteses aqui, Deus quer usar nós de uma forma... tem pérolas. Ele está contando aqui, esse homem era uma pérola ali naquele lugar. E muitas vezes você passa por pessoas assim que estão na tua situação, não liga. Não. Mas às vezes eu creio que esse jovem, Deus falou para ele: vai lá que eu tenho uma pérola ali. Sim. Só que ele viu com os olhos espirituais essa pérola. Eu falo sempre isso, assim, e para ganhar almas, eu falo: Deus, me dá almas com propósito, porque, por exemplo, eu posso não ganhar 1 milhão de almas, mas vamos dizer assim, quem que ganhou o Benerim para Jesus? Isso mesmo. Quantos milhões de alma aquele homem ganhou? Mas pensa bem, você ganhar uma pérola dessa e essa pessoa ganhar milhões de alma. Então, a gente tem que olhar e falar para Deus: Deus, onde está a sua pérola? Às vezes está numa pessoa drogada, às vezes está numa prostituta, às vezes está no mendigo, que às vezes a gente não chega. Ou às vezes está num grande empresário que também a gente não quer chegar porque tem medo, vergonha, ou Deus dá uma palavra para esse homem e às vezes ele tem tudo, mas ele não tem Jesus, entendeu? Então, às vezes a gente fala: não vou falar. E você tem que ir falar, porque ele é uma pérola também, né? Está vivendo aquele mundo que ele conheceu ali. E muitas vezes, aliás, eu até acho mais difícil hoje você ganhar uma pessoa nesse nível, porque hoje a gente vê a maioria, todo mundo passa por um mendigo, dá uma sopa, dá uma coisa. Hoje, né, tá mais fácil. Jesus te ama, Jesus te ama. E aquele homem milionário, ele nunca ouve alguém falar Jesus te ama, porque ninguém chega nele. É verdade. Então, assim, é melhor você começar a pensar também que essas almas também, Jesus morreu por ela. E com quem que eu vou falar, né? Com quem, Senhor? Então, essa sabedoria, ganhar alma, como esse jovem
fez ali chegou em você porque foi direcionado por Deus. Ele foi muito sábio e é exatamente o que você disse. Jesus, quando ele olhou para Pedro, ele não viu uma alma. Ele falou, esse vai ganhar 5.000 almas no primeiro culto. Uau. E mais 3 no segundo. Então eu estou ganhando um que vai ganhar 8.000 almas em Atos dos Apóstolos. Ele fez exatamente isso com Pedro. Ele falou assim, eu estou aqui no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 5.000 pessoas foram embora, não tem problema. O que vai ficar aqui por último vai ganhar 5.000 para mim. Amém. Jesus, ele tem um olhar como desse menino. Sim. Ele foi embora, voltou na outra semana, e eu lá deitadão no chão, 52 quilos, os dias se fechando. Meu Deus. E ele falou assim para mim assim, eu quero te fazer um convite, olha a sabedoria. E eu falei assim, que convite? Ele falou, vai ter uma festa, eu quero te levar numa festa. E eu falei assim, eu não preciso de uma festa, irmão, eu preciso de um emprego. Meu Deus. E ele falou assim para mim assim, rapaz, essa festa ela é muito importante, você precisa estar nela. E aí eu falei para ele assim, arruma um emprego para mim que você já vai me agradar. Falei, não sou daqui, pude conversar com ele melhor. E ele falou assim, vamos fazer um acordo. Você vai na festa e eu te arrumo um emprego. Falei, tá combinado. Subi no ônibus, fui até a casa dele, tomei um banho. Ele me botou uma roupa, ele era maior que eu, né? Eu era muito pequeno, magro, roupa larga. Fomos para essa festa. Chegou lá, jogo de luz para todo lado. Várias barraquinhas de cachorro-quente. E eu olhei e falei, nossa, agora hoje eu como bem. Tô com ele. Pelo menos a hoje eu vou tá comer garantida. bem. Essa festa aqui, olha, eu vou dizer para você, eu achava que era uma quermesse que estava acontecendo ali. Como se fosse aquelas festas juninas, sabe? Sim. Era um galpãozão enorme. E aí quando ele entrou comigo, eu vi o louvor e era um culto. Uau. E eu fiquei parado, assim, olhando aquela coisa linda do louvor. E ele falou assim, vamos entrar, vamos sentar. E eu falei para ele assim, isso aqui é uma igreja? Ele falou, a festa hoje é aqui. E aí sentamos, o pastor entrou para pregar. E o pastor de bigodão, pregando, uma palavra dura, falando de Moisés, de Josué, falando de Elias, e eu não entendendo nada, que eu nunca tinha lido a Bíblia. Sabia nem quem era. Aí ele começou a contar o testemunho dele. E é por isso que vocês que estão agora assistindo entendam. O seu testemunho fala muito mais do que palavras. Então, se você se denomina um cristão, tenha princípios e valores cristãos. Porque as pessoas estão te lendo, elas estão te assistindo, elas estão te vendo. E através da forma que elas te vê, até hoje, chegando aqui, a Silvia começou a me contar vários testemunhos dela, a pastora Silvia, de pessoas que lê a vida dela e diz, você é o Evangelho. Muitas vezes eu não preciso ler a Bíblia, eu estou vendo através de você. E é isso. Quando o pastor começou a contar o testemunho dele, eu levantei da minha cadeira, fui até a frente do altar, parei o culto e falei, eu preciso disso que você está falando. Não teve apelo, não teve quer aceitar Jesus. Eu fui lá de coração aberto e disse, eu preciso disso. Ele desceu. Uau. E falou, hoje você está tomando a maior decisão da sua vida. Se coloca de joelho. Me coloquei. Confessei o nome de Jesus. Ele perguntou se eu tinha uma Bíblia. Eu disse que não. E ele pediu para pegar uma Bíblia lá da editora dele. E ali ele se apresentou para mim. Ele disse, eu sou o pastor Silas Malafaia. Eu não tinha a menor noção de quem era o pastor Silas Malafaia. Cumprimentei ele e fui para dentro de uma salinha que eles iam pegar meus dados. Chegou lá na salinha, fiquei entretido em tomar refrigerante, comer os salgados que tem lá. O culto acabou, o irmão foi embora, perdi minha carona, dormi na porta da igreja de novo. Meu Deus. E aí, no outro dia de manhã, o pastor chegou. Mas já mudou, hein? Dormiu na porta da igreja. Na porta da igreja. No outro dia de manhã, o pastor chegou. E na hora que o pastor chegou, ele perguntou, não foi você que parou o culto ontem? Eu falei, foi. Ele falou, entra, meu filho. Aí ele se apresentou para mim, pastor Fábio Fará, Comunidade da Fé, em
Ministério da Fé, em Brasília. E ali ele profetizou na minha vida que Deus ia abrir uma porta para mim. Naquele mesmo dia, eu arrumei um emprego de panfleteiro. E esse emprego de panfleteiro era num escritório de advocacia. Então eu panfletava e voltava para o escritório. E ali Deus começou a escrever uma nova história para mim. Começou a escrever uma história para mim onde as coisas iam acontecer de uma forma diferente. Daquele escritório, eu tive a oportunidade de abrir o meu primeiro escritório. E do meu primeiro escritório, eu voltei nessa igreja num culto de quarta-feira. E quem estava ministrando era o pastor Mauro Cerulo. Uau! E foi um dos dias mais impactantes na minha vida, porque eu vi coisas assim que... olha, hoje, como diz o pastor Luiz Hermínio, nós temos muito o ouro e a prata, mas não temos o levanta e anda, que nem eu vi naquele dia. Eu vi coisas extraordinárias dentro daquele culto. E ali ele lançou uma palavra profética. Que se quem fizesse uma aliança com Deus, Deus ia mudar de vida. E eu ajoelhei em frente ao altar e fiz uma aliança para Deus, que tudo que eu ganhasse de segunda, quarta e sexta seria para o reino, seria para a obra dele, que eu ia viver só com de terça e quinta. E assim foi, por anos, sabe? Eu só parei de ofertar o que eu ganhava de segunda, quarta e sexta, depois que eu fiz um outro nível de oferta para o Senhor, que eu recebi uma palavra que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Então eu fiz uma nova aliança com Deus, mais agressiva ainda, mas eu fiquei 12 anos entregando tudo que eu ganhava de segunda, quarta e sexta. E trabalhando, morando dentro do meu escritório, procurando ter mais conhecimento. A minha empresa tem 20 anos. Eu morei dentro do meu escritório quase 15. Durante 14 anos eu morava dentro de uma sala dessa, onde eu levantava meu colchão todos os dias, botava atrás do armário, sentava, e todos os clientes que vinham de segunda, quarta e sexta, o dinheiro era do Senhor. E eu não me importava com o que falavam, não me importavam com o que estavam dizendo, minha aliança era com Deus. E ele começou a fazer um nível de transbordo muito grande, me deu sabedoria para lidar com as coisas. Nesse meio, o meu maior desejo era ser pastor de igreja. E esse é um dos maiores conflitos do ser humano. Entender a chamada de Deus. Eu sempre quis cuidar de igreja. Meu Deus, você não tem noção do que eu já fiz para cuidar de uma igreja. E Deus nunca levantou uma pessoa para dizer que vou te dar uma igreja para você cuidar. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu te vejo com muitos negócios, um abençoador da obra, eu te vejo você com... E eu rejeitava. Eu falava, eu não quero, eu quero uma igreja. Deixa eu cuidar de uma igreja, eu quero ser pastor de uma igreja. E nunca acontecia isso. E isso é importante a gente entender, porque... normalmente a nossa chamada a gente não quer, a gente quer outra coisa, porque como nós somos dotados de uma capacidade que Deus colocou em nós, em Gênesis capítulo 1, ele diz, façamos o homem e a mulher imagem e semelhança e que domine tudo que é sobre a terra. Então, naturalmente, nós queremos dominar tudo. O ser humano, ele quer conquistar, ele quer o governo. Muitos estão perdendo o governo, por isso que sai da rotação. Então, é uma essência que Deus colocou no ser humano. E eu construí uma igreja, fui no Rio de Janeiro pregar. Chegou lá, eu estava dormindo na van, que eu dormia numa van, porque eu rodava pregando, eu tinha uma van que eu rodava os estados pregando. E ele falou, você chamou o rapaz que vai pregar essa noite? Deus quer falar com ele. E era um senhorzinho, o pastor Joversino, da Assembleia de Deus de São João Meriti. E ele falou assim, olha, Deus quer falar contigo. E eu falei, amém, pastor. Estiquei as mãos, normais, né? E aí ele, Deus manda te falar, meu filho, que o caminho que você está, ele não te quer. Que ele te chamou foi para ser um empreendedor cristão. E não um pastor de igreja. Eu estava esperando que ele ia falar, esse vai falar.
Na hora ser que ele pastor. falou, eu falei assim, tá repreendido, pastor, eu não quero isso. No meio de todo mundo. Deus! Aí Deus desceu ali. Foi uma das vezes assim que eu vi, acho que não, foi muito impactante a forma que Deus falou, porque ele falou assim, ó, para você saber que é Deus falando, a igreja que você está construindo, você nunca vai nem pregar nela. E eu estava com alguns pastores e ninguém sabia dessa construção. Porque como que eu ia me intitular pastor de uma igreja do nada? E eu estava construindo essa igreja, falei, eu vou construir ela e lá eu boto minha casa, vou morar nessa igreja. Mas construção mesmo, Construção, física? uma obra de 200 metros quadrados, uma igrejona, estava fazendo lá no Em Valparaíso. Brasília. Uhum. No divisa ali, Valparaíso com Brasília ali. E ele falou, não, você não vai pregar lá não. E Deus me usando no batismo, me usando curando cego, surdo, derramando um nível de glória muito grande no culto. E aí eu saí daquele culto, quando eu vi, as minhas agendas começaram a acabar. E ninguém mais pedindo para mim ministrar. E eu ministrava todos os dias. E do dia que aquele pastor falou isso, ninguém mais me chamou para pregar. Meu E aí eu falei assim, eu pensei, bom, já que eu não tenho mais agenda, eu vou voltar a trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar com os escritórios, foi quando eu fiz a segunda aliança com Deus, da glória da segunda casa. E isso, Deus fez algo surpreendente, porque aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Deus me deu uma revelação sobre Nicodemos e José de Arimateia. Ele falou assim para mim numa madrugada, ele falou assim, eu encontrei com Nicodemos, eu encontrei com José de Arimateia. E eu disse para eles, é necessário nascer de novo, mas eu não quero vocês como apóstolo. Eu quero só que vocês nasçam de novo, porque eu preciso de você lá no Senado. E eu preciso de você no Sinédrio. Uau. Porque se você me seguir, você vai perder aonde eu vou ser enterrado. E eu preciso ser enterrado. E você, Nicodemos, eu preciso de alguém lá para me descer da cruz. Senão vão quebrar meus ossos. E Isaías profetizou que nenhum osso meu seria quebrado. Então, para se cumprir o plano de Deus, eu preciso de você lá no Senado. Então, só nasça de novo. Tenha princípios e valores cristãos, mas eu vou te usar onde eu te coloquei. Ali, para mim, foi uma grande chave, que eu falei, bom, Deus me colocou para ser um empreendedor. Então, eu vou mudar a vida das pessoas que estão à minha volta. Uau. Aí eu comecei a pregar. Primeiro, eu tinha um funcionário lá só, um. Hoje nós tem 1000. Tinha um. Meu Deus. E aí eu comecei a pregar para ele, que está comigo até hoje, que é o Greco. E aí ele era meu secretário, tinha 16 para 17 anos. E do Greco, depois eu arrumei um outro secretário, que era a Maria, católica, extremamente fervorosa. E nós todos os dias temos a leitura bíblica dentro da empresa. E eu falei, Maria, nós vamos fazer assim, eu não vou pregar para você. Eu não vou pregar para você. Nós vamos ler a Bíblia. E deixa Deus falar com você. Uau. Quando chegou na parte do Salmo 115, não adorar a imagem que tem boca, mas não fala, olhos, mas não fala. E eu falei assim, Maria, eu quero que você traga a tua Bíblia, não a minha. Porque você vai dizer que a Bíblia do crente é diferente. E a Bíblia do crente não é diferente da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia do Padre. É a mesma Bíblia. A diferença é que no meu Salmo é 115 e o seu é 116. Mas é o mesmo livro. Aliás, a sua Bíblia é 98% do original. Então, ela é mais doída ainda. Você pode ter certeza que ela vai mais firme na palavra com você. E ela começou a ler. E o Espírito Santo começou a falar com ela. E dali foi o Renato, dali foi o Adalto, dali foi a Zaina. E Deus começou a fazer uma grande obra dentro da empresa. Até que eu decidi começar a pregar para os clientes. Então, o cliente chegava lá para resolver um contrato, e eu falava para ele, como é que está a tua vida com Deus? Se Deus te trouxe aqui, não é para resolver o contrato. E isso o ser humano precisa entender. A sua profissão na terra é só um meio para as pessoas chegarem até Jesus. Não é o fim. O fim é o céu. Quando nós chegarmos no céu, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, e você? Você é o quê?
Aí eu vou dizer, eu sou advogado. Ele vai dizer, não, essa profissão não tem aqui no céu. Advogado? Aqui no céu, ou você é pastor, ou você é apóstolo, ou você é mestre, ou você é profeta. Só há 5 profissões aqui. Você precisa saber qual que você foi. Dessas 5, você precisa se encontrar. Porque quando você liga a profissão do céu com a profissão da terra, aí entra no propósito. O meu escritório é só um meio para as pessoas conhecerem Jesus. Então, eu tenho um escritório que fala de Jesus. Ok? Amém. Jesus quer chegar naquela alma. Aí ele fala, eu vou colocar uma situação naquela pessoa que ela vai chegar até esse escritório e lá ela vai escutar do meu amor. É um processo só. A pessoa precisa entender isso. Quando eu comecei a entender isso, Deus começou a me trazer pessoas para trabalhar comigo, porque precisava escutar de Jesus. Imagina, de um escritório, hoje já são quase 150 escritórios. Meu Deus, para aí que eu já estou aqui emocionada, eu preciso falar. É pesado. Meu Deus, César, como? Que coisa linda, o que é ouvir Deus? Desmanchar tudo aquilo que a gente imagina e Deus usar, porque realmente eu falo muito sobre isso, né? O seu púlpito é a sua empresa. Isso mesmo. Seu púlpito. E às vezes é tão difícil para mim, eu não encontro pessoas assim, eu estou me identificando demais aqui, meu Deus. Mesmo. Deus trouxe esse homem aqui para tocar minha vida mesmo. Gente, imagina a tua, como está sendo tocada. Porque a gente só quer isso, abrir igreja, abrir isso, abrir aquilo. Deus está falando, abre uma empresa. Como aqui na Europa, né? Quando eu vim para cá, falava assim que em 2020, que faz 20 anos que eu estou aqui, que a Europa seria toda muçulmana. E aquilo me deixava desesperada. E aí eu via a maioria das pessoas indo para abrir igreja. E Deus falava, não é isso. Eu falei, Deus, eu também vou abrir igreja lá? Como que é isso? Você chega num país que não fala a tua língua, que não tem a tua cultura, como que você vai abrir uma igreja? E aí eu cheguei aqui, eu vi, Deus falou, né? Eu quero que você seja uma empresária. E eu falei, meu Deus, como? Eu sou missionária, eu vim para fazer missão aqui, né? E foi assim, eu estava achando que eu estava doida, gente. E olha o que Deus está fazendo, trazendo pessoas que já estão vivendo isso, e justamente ali no Brasil, né? Porque eu falei, meu Deus, aqui eu sei que as coisas têm que funcionar assim, porque realmente eles estão cuidando dessas pessoas. E nós ainda estamos lá atrás, né? Achando assim, eu vou lá, eu vou abrir uma igreja, eu vou... Então eu falo, gente, o missionário, seja um empreendedor, seja um que investe na vida das pessoas, porque realmente o europeu, eles são mais fechados, mas imagina você dar um trabalho para ele, você dando dignidade para ele, ajudando a família, tá vendo? Ele vai te ouvir, ele vai parar para te ouvir, e você pode falar tudo o que o Espírito Santo está falando para você, ele vai pegar aquilo como pérola, é o que tem acontecido. E você fazendo isso lá no Brasil, de uma forma assim especial, quer dizer, não é ele que está indo, né? Porque a gente, você sabe, no Brasil, a gente dá folheto, a gente sai para evangelizar, esse é o ritmo da igreja brasileira, né? Mas ter uma igreja, como você está falando, que você tem uma empresa e Deus vai preparar, vai lá porque tem alguém. Então, olha, isso me toca muito. Você imagina assim, João Batista estava no deserto. Não existia o Waze para o povo achar ele lá, não. Deus tocava nas pessoas e fazia encontrar João Batista, porque João Batista tinha algo que era a mensagem de abrindo o caminho. Então, quando você tem o seu negócio, eu costumo dizer muitas pessoas falam assim para mim assim, eu vou em reuniões de empreendedores, falo com muito empresário, e eles falam assim, como que eu faço para a minha empresa crescer? Falei, põe Jesus lá dentro. Uau! Põe Jesus lá dentro, porque, olha, Silvia, eu vou dizer uma coisa para você, não há a menor possibilidade, a menor, não existe chance de você liderar sem Jesus. Não. Não existe. Não. E outra, tudo que você faz, sabe, comigo aconteceu uma coisa que meio estranha, eu fiz cidadania de uma pessoa, e ele era pastor, me disse que era pastor.
E quando eu terminei de fazer a cidadania dele, ele automaticamente ele se pôs na minha posição. Agora eu sou um assessor. Começou até a falar para os meus clientes que agora ele estava fazendo cidadania. Foi meu concorrente, né? Aí eu falei, nossa, que estranho. Os meus clientes falando. Eu liguei para ele. Falei, pô, cara, eu não sabia que você queria fazer cidadania. Eu acabei de dar, né, cidadania para você e você virar as costas já, assim, tipo assim, ser meu concorrente. Você podia ter falado, a gente podia ter feito alguma coisa Trabalhar junto. Tal. E eu falei assim para ele, falei assim, olha, então, porque eu faço cidadania que eu tenho uma palavra de Deus para fazer. Então, por isso que eu estou fazendo, né? E, então, você já não está fazendo a coisa certa, você está tirando o meu cliente, né? Sim. Aí, ele pegou e falou assim, olha, não põe Deus nisso. Olha, eu só disse uma coisa para ele. Cara, você me perdoa, com você então eu não vou falar mais. Nada, eu ia falar tantas coisas para você, até fazer uma proposta, mas eu não posso. Porque Deus, para mim, ele é da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Ele está nos meus negócios, ele está na minha família, ele está em toda decisão que eu fizer. E não tenho condições de continuar falando com você. Se Deus não está nisso, realmente, Deus não está no seu negócio, mas no meu está. Então, quer dizer, não tem condição de você continuar um diálogo com uma pessoa que não acredita que o teu trabalho, Jesus está lá. Até porque você imagina, há um princípio em Jesus que as pessoas elas precisam entender. Jesus, ele tem a essência de mudar a vida de pessoas. E se você se denomina um líder, eu sou líder. Não estou dizendo nem cristão, tá? Da igreja. A pessoa é dono de uma empresa. Ele fala, sou um líder. Você pergunte para ela, quantas pessoas você já mudou de vida? Não, eu não mudei a vida de ninguém, porque no meu nível de liderança, porque quando falta Jesus, o nível de liderança é esse. As pessoas têm que trabalhar para mim. Aí você fala, isso não tem Jesus. Você não é um líder, você é um chefe. E você não é líder porque você não transformou a vida dessas pessoas. Quando Jesus ele é batizado, e aí ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Satanás olha para ele e diz assim, transforma essas pedras em pães. E imediatamente, Jesus olha e fala assim, meu pai transformaria essas pedras em filhos. Porque todas as vezes que você quer que aquelas pedras te alimente, é Satanás. Agora, quando você quer que essas pedras brutas se tornem filhos, que você vai cuidar, vai apacentar, vai educar, vai dar direção, vai dar visão, vai falar do amor, está no propósito de Jesus. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, eu vou ganhar um dinheiro em cima dessa pessoa, Satanás purinho. Agora, quando você olha para a pessoa e fala assim, olha, se tiver um propósito entre eu e você, Deus vai confirmar. E nós vamos conseguir fazer algo em Deus. Aí tem Jesus. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade de entender isso pelo seguinte, a Bíblia diz assim, não tem como servir a dois senhores. E Senhor quer dizer o quê? Governo. Então, Jesus tem o governo sobre nós e o dinheiro também tem o governo. Você só precisa saber de que lado você está. A Bíblia não chama Satanás de Senhor, mas chama o dinheiro de Senhor. Tamanho poder que o dinheiro tem na vida do ser humano. Quando Paulo diz assim, o problema não é você ter dinheiro, o problema é onde está o teu coração. Se o teu coração inclinou para Mamon, você está perdido. Verdade. Agora, se teu coração inclina para Jesus, em Deuteronômio 2, ele diz o quê? Deuteronômio 28, ele diz o quê? Se tu ouvires a voz do Senhor e seguires os mandamentos, as tuas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas se não... Se não, as maldições virão no verso 15. No verso 15 ele diz, se não ouvir, as maldições virão. Então, existe, como nós falamos, eu lembro que nós estávamos ali na cozinha conversando, tomando um café, e você disse assim, e depois você disse no jantar também, as bênçãos, elas já foram profetizadas. Porém, a gente só precisa tomar posse delas e entender que se você não andar dentro de um princípio, de um valor, se você quebrar ele,
Não tem como. Não tem como. Olha, eu falo, né, como sou crente já de muitos anos, então a gente passa pelas provas aí, né? Vamos dizer, a prova da saúde, uma enfermidade, um problema na família e tudo. Mas eu vou dizer para você, a prova maior que eu estou passando, se você não chegou nesse nível, então prepara. É a prova de ganhar dinheiro. Quando você tem o dinheiro, quando eu me tornei empresária, eu falei, peraí, eu achei que eu passei por todas as provas. Esta prova é difícil. E se você acha, não, se você não tem nada, não está fazendo nada para ajudar as pessoas no sentido como empresário, como isso, então você fica tranquilo que você não entrou nessa prova aí. Mas se você quer ser provado no nível mais alto, profundo, você começa a realmente acreditar, ser um investidor, ser um empresário. Porque, meu Deus, eu falo assim, a palavra fala que, Jesus fala, né, que o ouro e a prata são nossos. Isso. Salmo 115 fala que os céus é de Deus e dos anjos, isso. Mas a terra é dos filhos do homem. Então, nós temos que conquistar. Então, você imagina isso nas nossas mãos, né? O ouro, a prata, isso são daqui, né? Que eu falo assim, o ouro é daqui. Então, lá nós já vamos pisar nos ouros, lá nós já temos. Mas o daqui é nosso. Isso mesmo. E às vezes a gente deixa, não quero. Por quê? Por que você não quer? Porque você não quer ser provado. Você não quer ser provado. Sério. Eu tirei uma palavra, eu estava em Milão com o pastor, e Deus falou comigo nitidamente. Todo país que eu estava entrando, eu estava tirando uma palavra. Fui em Londres, tirei uma palavra, Deus me deu Salmo 23. Salmo 23. Estava lá na casa de John Wesley e Deus me deu Salmo 23. Aí nós fomos para Bélgica. Deus me deu Números 23. Depois Deus me deu 2 Reis 23. Deus vinha falando assim. Eu falei, Antônio, Deus está falando comigo de uma forma. É um quebra-cabeça que eu não estou entendendo, mas eu vou conseguir entender. E nós fomos dizer, quando eu cheguei em Milão, eu não tinha tirado a palavra. Aí eu estou subindo a escada, ali no Duomo, estava indo num shopping com o pastor, ele estava me levando para conhecer os lugares. Estou subindo a escada e eu escuto a voz. Você ainda não tirou a palavra. Paramos para tomar um café. E eu sempre ando com a Bíblia, peguei a Bíblia, falei, Senhor, fala comigo. Na hora que eu abri a palavra, caiu em Atos 7:3. Sai da tua terra e da tua parentela, que eu te darei uma nova terra. Está lá, Atos 7:3. Um número extremamente profético. Atos que está falando de discípulos. Sim. Eu sou um discípulo de Cristo. 7, presença de Jesus. 3 o verso, 7 com 3, 10, a excelência de Deus. Falei, isso aqui é uma confirmação de Deus, que eu vinha pedindo para sair do Brasil. Falei, e eu falava para ele assim, Antônio, eu sinto que tem algo na Itália para a minha vida. E eu tinha comprado na Eslovênia a passagem para sair da... Olha como Deus fala, Silvia, isso é importante falar. Porque quando você anda segundo a palavra do Senhor em espírito, se anda em espírito, Deus fala. Eu comprei uma passagem da Eslovênia para Milão. Então, a primeira cidade que eu ia pisar da Itália seria Milão. Seria a primeira cidade. O JP decidiu vir com a gente. E ele não tinha passagem. Então, eu aluguei um carro. E eu não fui de avião. Nós alugamos um carro. Que foi daí que Deus também criou a oportunidade de eu estar aqui. Estar aqui. Oh, glória a Deus. E para você ouvir esse homem hoje aqui. Justamente. Então, eu aluguei um carro. Olha como Deus faz, não é à toa. Quando eu aluguei um carro, a primeira cidade que eu entrei da Itália foi Verona. E é a cidade dos meus avós. Sim. É a cidade que meus avós nasceram e aonde casaram. Então, você imagina como Deus ele foi encaixando. Eu poderia ter pisado na primeira cidade em Milão, mas Deus fez com que eu pisasse na cidade dos meus avós. Para que eu tomasse posse de uma herança. Remir a terra, onde eu falo, quando você entende isso, eu falo para os meus clientes que são cristãos,
Eu falo, gente, vocês estão aqui, vocês vieram remir a terra, onde os seus antenados, seus avós, seus bisavós, alçou um altar de idolatria. Hoje Deus está trazendo vocês para levantar um altar. Sim. Para Ele. Para Ele. Para Ele. Para remir essa terra. Quando eu tirei essa palavra, eu gravei um vídeo para o meu Instagram. E eu falei, olha, Deus está mudando a geografia, Ele vai mudar a minha vida. Toda vez que Ele muda a geografia, Ele muda. E aí eu contei toda essa história, que saí de São Paulo rapidamente. Uma pessoa falou no Instagram, pastor, para o senhor é simples porque o senhor tem condição. E para nós que não temos? Aí eu gravei um outro vídeo dizendo, deixa eu te explicar. Quando você não tem condição é mais fácil. Porque você ter dinheiro e ter que esperar Deus falar é muito difícil. Eu posso escolher qualquer lugar para ir morar e eu tenho que ficar quietinho, esperando Deus falar. Recentemente, um pastor disse assim para mim assim, olha, aconteceu um problema numa igreja no Rio Grande do Sul e a igreja está lá, tem 400 membros, sem pastor, está precisando de um pastor. Eu saí de Balneário Camboriú, peguei o carro e já fui decidido a assumir a igreja. Isso não tem 4 meses, tá? Eu saí decidido a assumir a igreja. E eu tenho 2 conselheiros que eu ligo. Um que eu chamo de doido, que ele é mais racional, e tem o outro que é o pastor Michel, que ele já vai mais numa linha espiritual. Falei, vou ligar para eles. Liguei para o primeiro e falei, tô descendo para o Rio Grande do Sul, porque eu vou assumir uma igreja, o desejo de ser pastor de igreja. Meu Deus. Aí ele falou assim, eu não tô acreditando que você tá me ligando para isso, irmão, eu tô cheio de problemas, dívidas, tem que resolver, tem que pagar um monte de conta hoje, você tá fazendo eu perder tempo com isso? Qual foi o dia que Deus falou para você que você assumiu uma igreja? Irmão, toma vergonha na sua cara, desse jeito. Ainda bem que tem esses homens. Desligou o telefone. Falei, rapaz, vou ligar pro pastor, né? O pastor pode ter uma palavra mais doce. Liguei pro pastor e falei, pastor, tô indo assumir uma igreja. Ele falou assim, varão, vaso. Quando você chegar lá, você vai fazer o seguinte, você vai falar com o Espírito Santo e pede uma prova. Se ele responder, você fica. Amém. Já fui com uma palavra mais doce. Cheguei na cidade, estava chovendo. Entrei na cidade, já levantei as mãos profetizando para Deus me entregar aquela cidade. É minha. Como eu fiz aqui, eu já cheguei na cidade, já com os atos proféticos. Falei, Senhor, eu não estou aqui à toa, eu não rodei esses quilômetros tudo à toa. E aí eu falei assim, olha, Senhor, se... Já estava chovendo, no sul, né? Então a tendência é continuar chovendo. Falei, se continuar chovendo a noite inteira, eu sei que é para mim ficar. Quer dizer, ajudei Deus, já estava chovendo, né? Sim. Quando deu 7 da noite, parou a chuva. Falei, misericórdia. Aí fiz outro ato. Falei, se amanhecer sem chuva, é para mim ficar. Amanheceu chovendo. Subi no carro e falei, já entendi. Voltei e não assumi a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque você ter condição faz você confiar numa mão. Muitos empresários não têm sucesso, porque quando você faz uma reunião, a gente faz muito treinamento para empresário, e a gente fala assim, por que tua empresa não andou? Aí ele fala assim, falta de recurso financeiro, estou sem dinheiro. Aí eu falo assim, se você está dizendo que na tua empresa está sem dinheiro, então você está dizendo para mim que está faltando uma mão, porque ele é o Senhor do dinheiro. Se você falar para mim assim, eu não sei, eu vou dizer para você assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi. Tudo que tem Jesus no meio, anda. Então, coloca Jesus lá, que você vai ver as coisas andarem. A sua empresa é só o meio para as pessoas chegarem até Jesus. As pessoas não conseguem entender isso. A minha empresa é só o meio. Então, hoje, para não tomar e não estender muito, hoje a empresa tem pastores, torre de oração, cultos toda semana, apelos, pessoas sendo batizadas, ensino.
Nós fazemos congressos de 12 dias, como se fossem congressos de igreja. Convidamos pastores para ministrar, como são vários escritórios espalhados, então nós temos online. Eu tenho um culto que é chamado Culto nas Nuvens, que é o culto online para todos eles, onde a gente ministra. Banda de louvor normal, uma banda de louvor normal. E tudo isso nós estamos fazendo para que essas almas cheguem até o Senhor. A pessoa vai entrar na minha empresa, a primeira reunião, a primeira entrevista, a primeira é com o pastor. A primeira, ele já senta diante do pastor. E aí o pastor já pergunta para ele, como é que está a tua vida com Deus? Porque essa empresa é uma empresa cristã. E o nosso objetivo é que você venha conhecer Jesus. Na entrevista, muitos já reconciliam, já aceita Jesus, na entrevista. Então, você também não é uma empresa que você pega crente para trabalhar? Não. Lá tem muitos que não. Não, a maioria não são cristãos. Não são. Esse é um propósito. A maioria não são cristãos. Eu tenho num escritório, eu tenho mais de 200 jovens. Uau, gente, de 19, 18 anos, que não fala com os pais, que está Sabe por quê? Eu vou dizer uma chave aqui, muito importante. Você que é empresário, que está nos assistindo agora, você que é empresário, não tem noção do que você tem nas mãos. E eu vou dizer para você essa chave. O avivamento vai vir pelo empreendedorismo. Uau! E eu vou lhe explicar por quê. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um empreendedor, não. Quem já dizia isso era Mike Murdock, já falava sobre isso. Sim. Já falava que o último avivamento viria sobre empreendedorismo. Eu vou dizer para você por quê. Ou as igrejas mudam a forma de pensar ou de agir. Eu vou te explicar. E eu quero que todos vocês entendam isso. Jesus, ele não fazia acepção de ninguém. Quando você faz acepção, você não está no reino. Jesus está no templo e trouxeram uma mulher adúltera e colocaram ela na frente de Jesus. E Jesus dentro do templo, e disseram para ele assim, essa mulher foi pega num ato de adultério, nós temos que apedrejá-la. E aí Jesus praticamente está olhando e dizendo para eles assim, irmãos, vocês estão no templo, aqui é para adorar, não é para julgar. Se você está no templo e está julgando a ação dos irmãos, você está como os fariseus. Porque Jesus não julgou. E Jesus foi tão profundo, que além dele lançar uma palavra profética sobre essa mulher e tirar ela do lamaçal, quando ele ressuscitou, foi para ela que ele disse, avisa os discípulos que eu voltei. Porque se ninguém te dá voz, eu estou te dando. Se ninguém quer te escutar, eu estou dizendo para você que você tem uma informação valiosa. Uau. Ele deu a informação de que ele ressuscitou para a mesma que ia ser apedrejada. Sim. E ninguém acreditou nela. O texto diz que ninguém acreditou nela. E Jesus, naquele momento, ele olha e fala assim, estão perdendo uma grande oportunidade porque não estão dando valor para quem tem uma informação valiosa. E eu estou dizendo para vocês exatamente o porquê que vai acontecer isso. No meu tempo, Silvia, a maior preocupação dos meus pais é se eu ia usar droga. Hoje, já não é esse problema. Hoje é a mudança de identidade. Sim, meu Deus. O menino quer ser menina. E a menina quer ser menino. O inimigo está trabalhando na mudança de identidade. Eu tenho falado isso, essa geração, a maior sedução. E há uma sedução muito grande nessas pessoas. Não, o inimigo, e os jovens estão... Esse tempo que eu estava no Brasil, um pastor me procurou de São Paulo, ele disse, 20 jovens da minha igreja se tornou homossexual, não foi um. 20. Não, é uma sedução muito forte nisso. Mas é porque é o desejo. Então, hoje não dá mais. Tem que ser mesmo muito. Tem que entender muito. Andar no Espírito. Compreenda por que o avivamento vai vir. Essas pessoas, a igreja, já declarou que não está a favor. Então, elas não vão entrar na igreja. Mas são excelentes profissionais. Atenciosos. Estudam demais porque querem conquistar um espaço. Então, elas estão dentro das
Presas. Então é por isso que Jesus vai entrar nas empresas. E lá dentro da empresa ele vai botar pastor, ele vai botar gente pregando. E estas pessoas vão conhecer Jesus dentro das empresas. E o avivamento vai vir no empreendedorismo no último tempo. Porque o avivamento já veio através do louvor. Ele já veio através da palavra. Ele já veio através dos Estados Unidos. Ele já aconteceu em Londres. Ele já aconteceu por todas as partes. E agora, esses profissionais excelentes, eles só não estão tendo conhecimento, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou prova disso na minha empresa. Quando elas passam a conhecer a verdade, elas falam, opa, eu estou na direção errada. Porque uma coisa a gente precisa entender desde já, quem é Jesus. Você sabe, Silvia, que essa viagem minha para a Europa, ela me despertou algo que eu não tinha a menor noção. Quando você prega no Brasil, você tem a capacidade de mover a igreja. Para chorar, para sorrir, para bater palma, para pular, Eu falo que para a igreja do dançar. Brasil é muito almática, né? Aliás, o povo brasileiro, Agora, quando eu subi num púlpito na Europa, você sabe o que Jesus falou para mim? Aqui sou eu. Uau. Porque essas pessoas não têm a menor noção de quem eu sou. Então, se você falar de mim, elas não sabem quem eu sou. Se você contar teu testemunho, os parentes delas foram para a guerra. Qualquer história que você contar para eles aqui, se não for o Espírito Santo... eles passaram muito pior. Sim. Então, quando você... eu fui comer num restaurante, me perguntaram, sabe o quê? Qual é o tamanho da tua fome? Porque eles não querem desperdiçar, porque já passaram por guerra. Não são de muitas conversas, porque não podia ter muita conversa, porque descobriam e passavam por ciladas. Mas o que o Espírito Santo me falava é o seguinte, aqui é eu que faço. Aqui não é a PNL, aqui não é a eloquência, aqui não é a gritar aqui, muito, não, aqui muito. Sou eu. Eu quero ver agora. Até de perto. É como se Deus tivesse falado para mim no púlpito, sabe o quê? Eu quero ver o teu nível de intimidade comigo. Cara, o Espírito Santo te pegou mesmo. Foi. E te mostrou os segredos dessas nações. Exatamente. Ele falou assim, aqui você precisa descer horas e horas comigo para quando você subir aqui, você falar poucas palavras e eu tocar no coração deles. Porque essas pessoas não vão ser tocadas por palavras, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tocar nelas. Só que é o nível de intimidade que você tem que ter com Ele. O nível de você olhar e falar assim, minha aliança é com o Senhor. Porque é a hora que o Espírito Santo vai... Deus me mostrou um nível muito diferente de pregação aqui. Muito, mas muito. Porque eu falei para o Antônio, Antônio, o dia que eu preguei em Londres, na igreja inglesa, ninguém falava português. Ali... eu recebi um nível de unção que eu não tinha no Brasil. E um nível de unção para entender que quem faz é o Espírito Santo. E é a hora que você não quer usar palavras difíceis, porque o tradutor tem que falar simples. Sim. E a hora que você se sente aqui, ó, algemado, e fala assim, Espírito Santo, é o Senhor. Na tua dependência. O louvor não é igual ao do Brasil, aquele louvorzão. Não. O louvor, às vezes, é só um violão e sem muito ritmo, e aquela coisa simples, mas você vê numa presença de Deus de uma forma sobrenatural. Não consigo. Em Luxemburgo, nós vimos uns angolanos ministrando na rua. O quarteirão estava sendo tomado pela unção de Deus. Nós paramos e ficamos olhando aquilo. Tem vídeos gravados, porque você olha e você fala assim, aqui é o Espírito Santo. Então ele me mostrou um nível de ministração que não existe, que é a hora que o homem, porque o homem, ele quer descer do púlpito e escutar que mensagem, que palavra. Ouvir. Aqui não. Aqui você desce, vai sentar lá na cadeirinha e não vai vir ninguém falar nada. Eu vou dizer uma coisa para você, cara, você
Você está trazendo uma alegria no meu coração. Amém. Porque eu estou aqui há 20 anos. E eu falo assim, eu vou para o Brasil, eu vejo aquilo lá, e eu falo assim, meu Deus, sopra. Eu estava em Belo Horizonte, estava tendo o congresso da Nívea, e estava aquele monte de gente na Lagoinha, e eu olhava aquele povo adorando, Senhor, é lindo, é maravilhoso, mas só para esses jovens, só para eles para a Europa, Deus. Olha lá a necessidade. Então, e eu aqui falo assim, Deus, eu estou no deserto. Aqui eu não acho ninguém para orar comigo, vamos orar, ó, tem um negócio, vamos orar junto, vamos não sei o quê. Eu não ouço uma palavra linda, uma pregação bonita, um louvor bonito, só que tem uma coisa, César, eu aprendi com o Espírito Santo, entrar no quarto, fechar minha porta e ele está ali. Eu falo assim, vivo no deserto, mas eu como maná. Maná, você sabe que você comeu maná? Quem fala com você é Ele. Ele fala. Então, eu falo assim, gente, não teve um dia da minha vida que a presença dele, tipo assim, hoje eu não senti a presença de Deus. Não existe como. Você não sabe. Eu falo aqui, você sabe quem é crente de verdade. Isso mesmo. Porque você é alimentado por Ele. Você come maná. E você consegue ouvir. Porque antes, como que eu ia imaginar que Deus, como antes, quando eu fui sair do Brasil, muitas pessoas falaram para mim, o que você vai fazer na Itália? A Itália, você precisa ter 3 diplomas para falar com as pessoas, senão ela não te ouve. E eu estava quase acreditando nisso. E aí, pessoas mesmo, líderes cristãos, falavam comigo, mas você precisa disso. Aí o Espírito Santo falava comigo assim, quem é que Paulo pregou? Paulo pregou, né, crescido ali no pé de Gamaliel, sabendo tudo. Ele falou com os gentios. E Pedro? Pedro, que era duro no falar, olha com quem? Aí, aquele versículo da Bíblia que fala que Deus usa as coisas que não são para as que são. Sim. E eu entendi aquilo, porque eu tenho 1 ano só de escola. Você imagina, eu sou analfabeta. Sim. O que uma pessoa vai fazer lá? E eu disse, Deus, eu vou para dormir no banco da praça. Mas eu sei que o Senhor está me chamando para ir para lá. Olha hoje como valeu a pena. Hoje Deus me deu 4 empresas. Eu nunca imaginei que eu poderia ter empresas. E hoje eu vi o quanto é importante ser investidora, ser empresária nessa nação. Sim. Eles te ouvem, eles te respeitam. Aqui não adianta eu falar assim, olha, eu recebo lá do Brasil. Eu sou missionária, pastora, quem é que te sustenta? A igreja lá no Brasil. Como assim? A igreja é coisa sacra. Você ganha da igreja? Olha aí. Então, agora, eles olham para mim e falam assim, a Silvia trabalha. Olha o quanto ela trabalha. Ela não para de trabalhar, ela tem essa empresa, ela dá trabalho. Então, as pessoas param para ouvir, são tocadas. E eu vejo a glória de Deus, eu falo, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor desse esse entendimento para os brasileiros. E eu estou aqui, diante de você, ouvindo isso. E eu estou tocada, porque eu me sinto assim, Deus, como Paulo que disse, né, teve a revelação e pediu, Senhor, os irmãos da Macedônia, passa a Macedônia, vem me ajudar. Eu estou me sentindo assim, que chegou agora, ajuda. Mas aí muitos vêm, mas eles vêm com outras ideias, com outro jeito. Eu falo, Deus, não é. Agora, ouvindo você falar sobre isso, e o que é necessário aqui na Europa é isso, também investir na vida dessas pessoas, para que essas pessoas também sejam empreendedoras, para que essas pessoas também, que ali elas têm o púlpito delas e que elas possam também falar. É do lado, Silvia. Você imagina, o tempo todo Jesus trabalhou com Pedro. Veja que ele leva Pedro, João e Tiago para o monte, mas ele só acorda Pedro. Ele não acorda Pedro, Tiago e João. Ele só acordou Pedro. Ele entrou no barco de Pedro. Ele chama Pedro. Quando ele ressuscita, ele diz assim, avisa os discípulos, o anjo diz, avisa os discípulos que o Messias voltou. E avisa Pedro
que ele vai atrás dele. E aí ele vai lá em Atos 21, atrás de Pedro, que tinha voltado a pescar. Jesus foi atrás de Pedro. Tinha 7 discípulos dentro do barco. Pode ler lá em João 21, tinha os 7 discípulos dentro do barco. Jesus só falou com Pedro. Ele foi atrás de Pedro. Ele está o tempo todo atrás de Pedro, mas ele chega para Pedro, ele vem andando por cima das águas. Pedro olha para ele e fala assim para ele assim. Pedro olha para ele e fala assim, mestre, se for tu mesmo, deixa eu ir até você. E aí Jesus fala, vem. E Pedro anda sobre as águas. E chega uma hora que Jesus fala, agora eu vou te dar a maior escola, eu vou te ensinar a maior escola. Pedro começa a afundar. Eu acredito que aquela hora Jesus deve ter olhado para Pedro e dito assim, Pedro, sai dessa situação. Pedro desesperado, não conseguia, estava vendo afundar. Então Jesus estica a mão. O que eu quero dizer com isso? Não é sobre nós, é sobre o próximo. Jesus nunca nos deu a capacidade da gente mudar de vida. Ninguém, todos vocês que estão assistindo, se você quer saber de uma coisa, você não tem força para mudar de vida. Você tem que tomar muito cuidado se você não está rodando em círculo, achando que está indo em algum lugar e não está indo. O Satanás pegou o homem mais forte da Bíblia, fez rodar em círculo e cego, e todo mundo dando risada. Cuidado, porque talvez você ache que está chegando a algum lugar, mas você está em círculo o tempo todo, como Sansão. Quando Pedro começa a afundar, Jesus mostra para ele, sabe o quê? Você não consegue mudar a tua vida. Eu estico a mão para você. Você muda a vida do próximo. Quando você muda a vida do próximo, Jesus muda a tua vida. Então, enquanto eu me preocupo com o próximo, ele muda a minha vida. E é por isso que ele diz para Pedro, Pedro, você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Esse é o segredo. Davi apacentava ovelha, virou rei. José cuidava de ovelha, virou governador. Caim e Abel. Abel apacentava ovelha, Caim era da terra. Abel, Deus pegou a oferta. Jacó e Esaú. Esaú matava ovelha, Jacó cuidava de ovelha. A vida de Jacó mudou. Deus ele mudou a vida de todos que vinham cuidando de ovelha. Quando o ser humano ele tem uma grande dificuldade de entender o evangelho. Porque a Bíblia mesmo diz que o inimigo ele cega o entendimento. Jesus, quando ele veio, ele disse assim, ame a Deus acima de tudo. E ame o próximo, como a ti mesmo. Então, se eu quero algo, é porque é referente ao próximo. Porque eu tenho que amar o próximo. Aí você já observou como o ser humano tem dificuldade de se relacionar. Ele tem muita dificuldade de se relacionar. E por que ele tem dificuldade de se relacionar? Porque já é uma trava que o inimigo coloca para que a vida dele não seja transformada. E aí a primeira coisa que você escuta é o quê? Ah, eu já confiei e fui frustrado. Então tá bom. Pega a história dos 12 discípulos e se pergunta por que Jesus escolheu esses 12. Os 12 representam seres humanos que vai passar sobre a tua vida. Quando você olha a história dos 12, tem até um livro muito bom chamado Os 12 Discípulos. Ele conta a história de cada um. Quando você olha a história de cada um dos 12, você olha e fala assim, nossa, eu também tenho um amigo meu, que se eu tenho outro amigo, ele fica bravo, como Jesus tinha João. Nossa, eu tenho um amigo meu que luta por mim, como Jesus teve Pedro. Nossa, eu tenho um amigo que tudo que eu vou falar eu tenho que provar. Nossa, Jesus também teve Tomé. Nossa, eu tenho um amigo que abre várias portas para mim. Jesus teve Filipe, que apresentou Natanael, que levou até Pedro. Nós temos essas pessoas. Quando você começa a olhar os discípulos, você vê que essas pessoas são iguais. Aí você fala, mas eu fui traído. Jesus teve um Judas. Mamma mia. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. O ser humano, ele não entende que todas as frustrações que ele está passando, Jesus está só fazendo uma coisa para ele. Fincando as raízes dele para ele ter força para ir mais longe. Cada dor, cada pancada que você leva, Jesus está te fincando mais ainda na terra e falando, pode ir para frente que você vai aguentar. Porque vai chegar uma hora que você vai topar um Golias. E ninguém vai poder vencer o Golias. Então você chega e fala, sabe o quê? Eu já lutei contra leão. Eu já lutei contra urso. Ele veio só com uma roupagem diferente. Ele vai derrubar do mesmo jeito e vai cair porque eu sei o que é vencer gigante. Cada luta que você tem, que você apanha, que você dá um passo e você anda, sua raiz vai fincando. Chega uma hora que vai vir o vento, você vai dar risada. Você vai falar, Paulo, levou
não sei quantas açoitadas, ficou naufragado, apanhou, foi preso. Chegou uma hora que Paulo falou, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim, pode acontecer o que for, morrer para mim é lucro. Ele já tinha entendido que as raízes dele estavam tão fincada, que ele não ia passar por mais nada que ia se surpreender. Ele ia falar, não tem problema. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava em Roma, escrevendo os livros dentro de uma fossa. Muita gente fala assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, que comprou um carro novo, uma coisa nova e tal. Mas Paulo, quando ele disse isso, ele estava dentro de uma fossa, escrevendo os Filipenses ali, e ele estava... Ele falou, tudo eu posso estar nisso daqui, e porque ele me fortalece, né? Então, a situação difícil, o problema que a pessoa está tendo... Você tem que falar, tudo eu posso, naquele que me fortalece, eu vou passar por isso, eu vou vencer, vai me fortalecer. Você me fez lembrar algo. Uau. Fui ministrar num evento em Gramado, junto com o Antunes, e eu trouxe uma palavra, e um rapaz falou assim para mim, depois num culto que eu fui em Canoas, ele falou assim, eu tentei pregar a mesma palavra que você pregou e não consegui. E eu tentei te achar nas redes sociais e eu não consegui, porque até novembro agora, eu não tinha Instagram, eu não tinha rede social. E quando ele falou isso, eu disse assim na igreja para ele. Falei assim, amigo, eu sou como Elias. Não é você que me acha, sou eu que chego. Na hora legal. Deus falou comigo. Ele falou assim, Paulo, cego, açoitado, dentro da caverna, na cisterna, escreveu as cartas para hoje você poder falar delas. Não tem problema. Quando você chegar aqui, nós vamos conversar com as condições que eu te dei e você não quer gravar os vídeos. Eu comecei a chorar. Eu caí de joelho, ele não estava entendendo nada. E eu pedia perdão para Deus. Na outra semana, nós abrimos o meu canal do Instagram. Uau! O meu primeiro ou segundo vídeo já tinha batido 3 milhões de visualizações. Que bênção! E a rede social tomou um corpo, uma dimensão muito grande. E você me fez lembrar isso porque você falou de Paulo, que estava passando dificuldade escrevendo as cartas filipenses. E Deus falando para mim exatamente aqui, me fazendo lembrar do dia que ele me lembrou que Paulo estava nessa situação e escreveu carta. E eu, com todas as possibilidades do mundo, não querendo gravar vídeo. Quero deixar até para vocês que querem fazer o evangelho. Muitas vezes você não precisa pregar. Entra nos nossos canais, pega uma mensagem, compartilha com um amigo, compartilha com alguém. De novo, vou dizer, o que é normal para você é sobrenatural na vida de alguém. Não perca a oportunidade. Quando você avança em busca de uma alma, o Senhor, Ele te pega pelas mãos. Deus, Ele está sempre trabalhando dessa forma. Quando você faz algo, Ele estende a mão. Quando você move para alguém, Ele move para você. Deus, Ele não age. Jesus, Ele não vai agir. Jesus vai reagir. Uma ação sua, Amém. Uma reação dele. Eis que estou à porta e bato. Se você agir, Ele entra. Se você não agir, Ele vai embora. Quando você age, Ele reage. Não vai esperando que Deus primeiro vai agir para você depois reagir. Quando a gente faz esse tipo de proposta para Deus, é Satanás. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu te dou isso. Isso não é de Deus. De Deus é, sabe o quê? Eu entrego a minha vida para o Senhor. E aí Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Agora você falou tudo. Aceitar Jesus como Salvador, até o assassino bêbado lá aceita. Mas eu quero ver ele ser o Senhor. Porque se ele fosse Senhor, ele não estava naquela condição. Meu Deus. Então, o Senhor da nossa vida é importante. Ai, que pena que nós vamos ter que parar aqui, mas eu quero que você faça uma oração aí. Quero que você faça uma oração e que você profetiza nessa nação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te dar graças por esse momento, meu Pai. A tua palavra diz, meu Senhor, que quando o povo chegou diante de Jesus, Jesus assentou todas elas na relva. Porque Jesus, ele pede para que você acalme o teu coração, que ele está no controle. Amém. E quando trouxeram o pão para ele, a primeira coisa que ele fez foi dizer, graças eu te dou. E quando ele dá graças do pouco,
Deus coloca no muito. Então, todas as vezes que você der graças ao Senhor pelo que você tem, pelo trabalho que você tem, pelas amizades que você tem, pelo casamento que você tem, por tudo que está ao teu redor, o Senhor começa a alargar suas tendas e começa a alargar tuas fronteiras, porque você entende que no pouco você já é agradecido, então no muito Ele vai colocar. Veja que em Gênesis capítulo 1, tudo que Deus ia fazendo, Ele dizia no final, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O que Deus estava fazendo naquele momento? Ele estava contemplando o que ele tinha feito, ele estava agradecido pelo que ele tinha feito. Mas no verso 31 ele diz, e viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Eu sei que você quer chegar no muito bom, eu sei que você quer chegar na excelência, eu sei que você quer chegar no sobrenatural, mas se você não contemplar o que é bom, o que está acontecendo agora, jamais você vai chegar no muito bom. É um processo, você tem que passar por esse processo dando glória e agradecendo o que ele tem feito. Eu profetizo sobre todos vocês, empresário, que Deus possa dar uma visão, uma sabedoria sobrenatural para que você entenda que o teu negócio é só um meio para que as pessoas possam chegar até Jesus. Quando você entender que não é sobre você, é sobre o próximo, as coisas começam a mudar. Quando você entender, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça e todas as demais coisas são acrescentadas. Quando você entender o que significa a sua justiça significa, sem o Senhor eu não respiro, sem o Senhor eu não ando, sem o Senhor eu não tenho a empresa, sem o Senhor eu não consigo enxergar, sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Estas são as justiças. Veja que na Bíblia, todas as vezes que Deus vai falar de alguém, Ele diz, és um homem justo. É porque esse homem está dentro desse valor e desse princípio de justiça. Esse homem reconhece que Deus é o centro de tudo. Todas as vezes que você reconhecer que todos os negócios que você faz não é porque você é inteligente, e sim porque Deus te deu um nível de sabedoria para estar ali. Todas as vezes que você reconhecer que a família que você tem, você não conquistou de você, você conquistou porque Deus te deu essa oportunidade, Ele alarga as tuas fronteiras. Eu quero profetizar sobre cada um de vocês um tempo novo, 2023, um ano sobrenatural, um ano incrível, um final de tempos assim, sobrenatural, e Deus vai fazer algo único, surpreendente a todos vocês que começarem a pregar o evangelho dentro dos negócios de vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Aleluia. Aleluia.